Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre produção textual. Hoje a nossa aula é de produção textual. Vamos iniciar falando sobre as preposições. Vamos realizar uma análise sintática do nosso livro. Espero que de antemão vocês estejam tendo uma ótima semana, descansando bastante, né? Estudando, que vocês também merecem também descansar, né? Então, vamos iniciar logo mais a nossa aula. Peço já que vocês estejam abrindo seus livros na página 42, onde vamos realizar a análise linguística acerca das preposições. Preposições é um assunto muito tranquilo, tá bom? São uma classe gramatical, classe de palavras, que normalmente exercem a função de modificador, de indicar local, tempo, entre outras funções semânticas, tá? Que elas podem indicar. Então, as preposições, elas têm essa função, é um assunto bem tranquilo, vocês vão ver, fácil também, tá, gente? Mas também muito útil no nosso dia a dia. E muitas vezes acabamos até confundindo com outras palavras, as preposições. Então, nessa análise linguística, a gente vai ver tudo referente às preposições, às suas funções, quando nós devemos utilizá-las e o que são, prioritamente, as preposições. Então, peço que vocês abram seus livros, não o livro de gramática, mas sim o livro de português grosso, tá? O livro de produção textual. Peço que vocês abram aí na página 42. Página 42 do livro de produção textual. Enquanto vocês estão procurando, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Olá, pessoal. Então, vamos lá. Vamos realizar agora a nossa análise linguística. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, onde está o nosso livro. Aqui está o livro para vocês. Na primeira página já temos uma tirinha de Silvestre, que diz assim: no primeiro bloco a gente vê um homem carregando uma placa, proibido jogar. Aí na segunda e na terceira, aí ele diz o seguinte: como é que botam uma placa desta em um campo cheio de lixo? Não é proibido, é impossível. Ok, entendi. Primeiro, já começamos com um questionamento aí. Para Silvestre, por que é impossível jogar no campo? Segundo, ao que parece, a placa colocada pelo homem na árvore à beira do campo está com um sentido incompleto, o que desperta o aborrecimento de Silvestre. Como poderíamos desfazer esse problema de sentido? Tá? Terceiro, na tira, qual é a relação de sentido expressa pela palavra
em. Muito bem. Vamos lá. Aí temos aí o primeiro, porque é impossível jogar no campo, devido à quantidade de lixo. Né? Por ter muito lixo, ele não conseguiria jogar naquele campo. Segundo, ao que parece, a placa colocada pelo homem na árvore à beira do campo está com um sentido incompleto, o que desperta o aborrecimento de Silvestre. Como poderíamos desfazer esse problema de sentido? Bem, acrescentando a palavra lixo. O verbo jogar ele fica aí incompleto, dá a entender que está se referindo a jogar futebol, jogar alguma coisa do tipo. Então, para resolver esse problema, só precisaríamos acrescentar a palavra lixo no jogar. Terceiro, na tira, qual é a relação de sentido expressa pela palavra em? Temos aí a palavra em, que é uma preposição e está realizando justamente uma relação de sentido. Muito bem. Vamos falar agora. Nesse contexto, a palavra em é classificada como uma preposição. As preposições são palavras invariáveis que unem dois termos e contribuem para a construção de sentido entre eles. Assim, elas podem indicar posse, aquele carro é de Jorge, lugar, Paula está em casa, companhia, moro com meus pais, instrumento, ela se cortou com a faca, meio, viajamos de avião, origem, viemos em Recife, tempo, vou esperá-los até 7 horas, etc. As preposições contribuem bastante para a construção do sentido e não podem ser utilizadas aleatoriamente. Por isso, não seria correto se, na tirinha, substituíssemos a preposição em por com. Nesse caso, a preposição mais adequada é mesmo em, que estabelece uma relação de sentido de lugar. Bom? Muito bem. Então, vamos agora para o nosso quadro aqui. Vou explicar para vocês aqui melhor o que é exatamente uma preposição, qual é a sua função. Ok. Então, primeiramente, o que são preposições? Preposições, gente, deixa eu mudar aqui, preposições são uma classe de palavras, igual aos verbos, os substantivos, os adjetivos, os advérbios, todos que nós já estudamos nas aulas anteriores, tá bom? Qual é a função das preposições? Para que servem as preposições no nosso texto? As preposições, pessoal, elas têm a função de palavras que servem para ligar dois termos, estabelecendo uma relação de sentido. Eita, professor, complicou mais ainda. Então, deixa eu explicar para vocês aqui melhor isso aqui, pessoal. Uma classe de palavras que servem para ligar dois termos, estabelecendo uma relação de sentido. Primeiro, é uma classe de palavras que ligam dois termos. Elas sempre ligam um termo ao outro. A preposição, ela sempre vem junto a outra palavra. Não tem como usar uma preposição sozinha. E, na verdade, é o que difere do advérbio. O advérbio, ele tem um significado parecido. Só que o advérbio, ele vem sozinho. Tá bom? Na maioria das vezes. Por exemplo, ela joga com calma. Ela joga calmamente. Aqui, ó, eu tenho preposição e aqui eu tenho advérbio. Olha a diferença. A preposição, ela vem junto do quê? Calma. Já o advérbio, não, ele vem sozinho, calmamente. Então, essa é uma das diferenças entre preposição e advérbio. A preposição, ela sempre vem junto, ela precisa de outro termo para complementar. Ela não pode vir sozinha. Então, se eu tirar esse calma aqui, o significado ele fica incompleto. Ela joga com completo. Tá vendo? Fica incompleto. Ela joga com o quê? Não tem relação de sentido aí, tá? Então, eu preciso de uma outra palavra aí para complementar o seu significado, tá bom? Deu para entender aí, pessoal? Então, pronto, legal. Então, elas estabelecem uma relação de sentido. Eita, professor, como assim? Estabelecem uma relação de sentido. Que relação de sentido seria essa? Uma relação de sentido, pessoal, que ele quer dizer aí é o seguinte:
elas sempre indicam um sentido semântico, uma lógica. Por exemplo, as preposições, elas são classificadas. Classificadas em quê, professor? Deixa eu tirar isso aqui. Essas relações de sentido são classificadas. Temos aí preposições do lugar, em preposições do tempo, preposições de companhia, então, dependendo do tipo de sentido que você quiser expressar em um texto, você vai utilizar alguma dessas preposições. Professor, essas são as únicas categorias de preposições? Claro que não, pessoal. Aqui eu apenas coloquei essas daí para simplificar para vocês. Tá? Não apenas existem mais categorias e também mais preposições para cada categoria. Existem outras preposições de lugar, existem outras preposições de companhia, por exemplo, com, junto a, tá? Preposições de lugar, perto de, próximo a, entendeu? Então, existem várias outras preposições que podem estabelecer essa relação de sentido, bom? E lá no livro de vocês, nós temos alguns desses exemplos no livro de vocês, falando sobre essas preposições. Vamos voltar agora para o nosso livro aqui. No entanto, em muitas situações, não escolhemos a preposição pensando no seu significado. Nesses casos, ela nos é imposta pela própria dinâmica da língua, ou seja, ela é determinada pela palavra que a precede, verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Pronto, pessoal. Esse é o caso aqui de regência verbal. Não se preocupem com isso agora, que isso vocês vão aprender no 8º ano, ou seja, no ano que vem. Tá bom? Por enquanto, não se preocupem com isso. Tá? Mas o nome desse assunto aqui é regência. Ele tá abordando isso aqui para vocês não se confundirem. Por quê? Em alguns casos, gente, vocês vão ver, por exemplo, o verbo gostar. Gosto de estudar. Aí vocês vão se perguntar, mas professor, o senhor não acabou de explicar que a preposição de, aqui, ó, de, ela tem um sentido de origem? Então, quer dizer que quando eu falo eu gosto de você, quer dizer que eu gosto da origem de você? Não, pessoal. Não é isso. É que em alguns casos, alguns assuntos do português, vocês vão usar uma preposição junto a um verbo, só para completar o seu significado, mas aí ela não vai estar agindo como uma preposição. Ela vai estar agindo como se fosse como um auxiliar do verbo. Tá? Então, ela não vai ter o significado de preposição, ela vai ter um outro significado. A mesma coisa seria se eu falasse, por exemplo, eu confio em você. Ah, professor, você explicou que esse em aqui, esse em, ele é uma preposição de lugar, em. Então, quer dizer que está dizendo aqui que confio no seu lugar, tipo isso? Também não, pessoal. Esse em aqui, ele já é do verbo confiar, não é uma preposição, tá bom? Por isso que as pessoas acabam se confundindo, tá bom? Então, cuidado com isso aí, beleza, pessoal? Vamos lá agora, vamos ver outros exemplos aí. Pronto, aí a gente tem aqui, ó, ele foi derrotado pelos aborrecimentos, ela estava confiante em mim, confio em você, entendeu, pessoal? Então, isso não são, essas palavras destacadas não são preposições, tá? Elas têm as mesmas letras, mas não são preposições. Portanto, não exercem o mesmo significado, tá bom?
não são preposições. É a mesma coisa que eu usar, por exemplo, vamos lá, voltar para o quadro de novo aqui. É a mesma coisa que eu usar a palavra bala. Para algumas pessoas, bala pode ser chiclete, né? E bala pode ser também uma arma de fogo, né? A munição da arma de fogo, né? Pronto, então, a mesma coisa é com a palavra bala. Ela tem duas funções. A mesma coisa são as preposições. Em alguns casos aqui, ó, elas vão agir como preposição. O em vai agir como preposição no lugar. Em outros casos, ela vai agir como a regência do verbo, que é algo que vocês ainda vão aprender ao decorrer do ano. Possivelmente, no ano que vem, apenas vocês vão aprender sobre essa questão da regência, beleza? Vamos lá. Aí temos aqui. Aprenda mais. Chamamos de advérbios as palavras invariáveis capazes de modificar principalmente o sentido dos verbos. A maioria dos advérbios tem a função de localizar no tempo ou no espaço os objetos a que nos referimos. Outros, menos numerosos, indicam intensidade. Observe, temos aqui. Chegamos cedo, preposição de advérbio de tempo. Dormi aqui, advérbio de lugar. Falei muito de você, advérbio de intensidade. Saímos tarde, advérbio de tempo. Passei dias ali, advérbio de lugar. Estou mais forte, advérbio de intensidade. Bom, no capítulo 3, vamos estudar com mais detalhe a classe dos advérbios. Então, a gente ainda vai estudar sobre esses advérbios mais especificamente falando, tá bom? Aí temos aqui, ó, presta atenção nessa explicação aqui, essa parte é muito importante, beleza? As preposições podem se contrair, formando outra preposição, ou se combinar com outras palavras, originando uma locução prepositiva, isto é, um grupo de palavras que funciona como uma preposição. Observe, você sabe qual é o melhor amigo do homem? Aí temos aí a junção de D mais O, que forma do. Bom, D mais O que forma do. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui dessa junção. Então, é possível, pessoal, que vocês juntem preposições com outras palavras. Por exemplo, se você pegar a preposição de e você juntar com o, a gente tem um o, dó. Por exemplo, ele, ela gosta de o menino. Quando temos aqui o o e o do da preposição, a gente vai juntar os dois, as duas palavras, e vamos formar apenas uma. Então vai ficar, ela gosta do menino. Veja que isso não vai acontecer com você. Por quê? Porque você não leva o você e nem a você. Tá? Não ficaria. Ela gosta do você, ela gosta da você, mas o você não tem o ou nem o a na frente. Tá bom? A mesma coisa seria, vamos colocar aqui, ó. Ela gosta da menina, de a menina. Aí você vai fazer o quê? Você vai juntar aqui, ó. Esse D, esse A vai virar ela gosta da menina. Beleza? Então, existem esses casos também onde vocês vão realizar abreviações das preposições. Tá bom? São alguns casos em que isso vai acontecer. Ok? Aqui, ó. The, que é a preposição, mais o, e o resultado é do. Observe que na contração a preposição sofre algumas mudanças que não ocorrem na combinação. Veja outros exemplos. Aí temos outros exemplos aqui. Ó. Quando a gente junta de com aquele, a gente forma daquele. Vamos lá.
Onde eu formo D com aquele, transforme em daquele. Por exemplo, ela gosta de aquele menino. Qual vai ser o resultado? Ela gosta daquele menino. Esse vai ser o resultado da junção das nossas preposições. Tem outras possibilidades, professor? Tem. Ela mora em um colégio. A gente pode pegar o em um e juntar e transformar em num. Vai ficar, ela mora num colégio. É uma outra possibilidade aí de você abreviar a sua preposição. Beleza, pessoal? Então, deu para entender, gente, aí essa junção das preposições? Pronto. Ó, na próxima aula a gente vai continuar. Vamos falar sobre as possibilidades de junção e vamos falar também sobre o valor, a relação de sentido que as preposições indicam. Olha aqui que legal. A preposição e o valor que ela indica. Ó. Olha que massa. Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai observar todos essas preposições aí e ver qual é a relação de sentido que ela indica em um texto. A preposição a, ela indica movimento, indica situação, antissituação também, após significa situação de movimento, com situação, contra movimento, de movimento, pronto. Todos aí indicam o seu valor semântico. E é isso que nós vamos estudar na próxima aula, nós vamos ver. Tá bom, pessoal? Então, ó, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tudo o que nós fizemos e nós falamos até aqui. Então, vocês viram que as preposições são um assunto fácil, tá bom? A questão realmente, pessoal, é vocês colocarem em prática esses estudos, para vocês não vierem a esquecer, tá bom? Então, eu vou deixar aqui nosso quadro para vocês copiarem essa anotação acerca desse assunto, tá? Passem para o caderno de vocês, eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso e em seguida eu vou finalizar a nossa aula aqui. Bom, então, passem para o caderno de vocês para a matéria de produção textual, passem lá, copiem, que essas anotações certamente elas são importantes para vocês, beleza? Então, vou deixar aqui 1 minutinho e na próxima aula a gente se fala. Ok, pessoal? Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no Class App para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.